Você acredita que uma pessoa pode fazer algo ruim sem nenhum motivo? Conheça o Nicholas. Ele nasceu no dia 9 de fevereiro de 1992. Ele era um jovem de 15 anos que vivia com seus pais e seus irmãos mais novos em Maryland, Estados Unidos. Nicholas cresceu em uma família próspera. Ele vivia com seu pai John, sua mãe Tamara, seu irmão Gregory, de 13 anos, e seu irmão mais novo Benjamin, de 11. Eles viviam em uma casa avaliada em mais de $500 mil, moravam em um bairro supostamente seguro e eram conhecidos por todos por serem a típica família americana. John, o pai de Nicholas, era quem sustentava a casa. Ele era advogado, trabalhava em um grande escritório de advocacia. As pessoas que trabalharam com ele disseram o quanto ele era dedicado, responsável, o quanto amava sua esposa e que ele fazia de tudo para suprir as necessidades de seus filhos. As pessoas que conheceram o casal também disseram que eles eram ótimos pais, carinhosos, atenciosos, cuidadosos. Falaram que John era um homem religioso que estava na igreja toda semana e que amava estar ao ar livre, tanto que ele era chefe dos escoteiros. Os amigos de Nicholas o descreveram como o palhaço da turma, disseram que ele era o tipo de pessoa que gostava de fazer todo mundo sorrir. No entanto, outras pessoas que não faziam parte desse círculo de amigos disseram que Nicholas não era assim e que por muitas vezes ele era arrogante e muito rude. Nicholas era o primeiro de sua classe, tirava ótimas notas, sempre se destacava. Assim como seu pai, ele também era escoteiro, ele gostava de praticar esportes e desde muito novo ele praticava golfe, lacrosse e também gostava de esquiar. No dia 2 de fevereiro de 2008, Nicholas passou grande parte do dia jogando videogame com um de seus amigos. Quando deu mais ou menos 5 da tarde, a mãe do menino disse que o levaria em segurança até sua casa, ele aceitou. Ele e seu amigo e a mãe do menino foram com ele até lá. Assim que chegaram, Nicholas se despediu, entrou na casa, porém pouco tempo depois ele já voltou correndo. Ela não entendeu nada e quando ela perguntou o que tinha acontecido, Nicholas disse que algo estava errado, porque assim que ele chegou na sala, ele encontrou seu pai deitado no sofá, porém ele estava sem vida. Nicholas então ligou para os policiais, contou o que tinha acontecido, eles foram até lá. Assim que chegaram, eles logo entraram na casa, encontraram na sala a cena que Nicholas havia descrito, perguntaram para ele se mais alguém estava na casa. Ele disse que provavelmente sua mãe e seus irmãos. Então por isso os policiais foram até o segundo andar, foram até o quarto do casal, encontraram Tamara em sua cama e ela também estava sem vida. Após isso, eles seguiram até o quarto dos meninos, encontraram a mesma cena e começaram a se perguntar o que poderia ter acontecido ali. Assim que eles conversaram com Nicholas, ele disse que acreditava que tinha sido um roubo, que tinha dado errado. Os policiais então começaram a olhar as janelas e todas as portas da casa para ver se alguma tinha sido forçada, se alguma evidência tinha sido deixada para trás. Porém, ao vasculhar todo o local, eles perceberam que era impossível ter acontecido um roubo ali. Tudo estava no seu devido lugar, nada tinha sido levado, nenhuma porta ou janela tinha sido forçada. Fora que, para esse roubo ter acontecido, alguém ali tinha que ter acordado, coisa que não aconteceu, já que todos os membros da família estavam dormindo na hora em que tudo ocorreu. Outra coisa que deixou os policiais atentos é que, mais ou menos de 15 em 15 minutos, aparecia um adolescente procurando por uma festa na casa. Parece que Nicholas, antes de chegar na casa, tinha convidado seus amigos para fazer uma reunião. E como eles não tinham ideia até então do que tinha acontecido, eles estavam chegando à procura dessa festa. Os policiais mais uma vez conversaram com Nicholas, tentaram entender mais ou menos o que tinha acontecido ali. Como eles perceberam que haviam muitas incoerências no depoimento dele, eles decidiram levar Nicholas para a delegacia. Começaram a interrogar o menino. E assim que Nicholas começou a responder as perguntas, ele disse que não tinha ideia do que tinha acontecido, que ele não tinha feito nada e que ele continuava acreditando que somente tinha sido um roubo que tinha dado errado. Após 6 horas de interrogatório, Nicholas finalmente confessou. Ele deu aos policiais a localização da arma que tinha utilizado, disse que tinha jogado entre alguns arbustos.
Por isso, eles foram até esse local, confirmaram, a encontraram e perceberam que o que ele estava dizendo era verdade. Nicholas disse que na madrugada do dia 2 de fevereiro de 2008, ele chegou em casa. Segundo ele, ninguém o escutou porque ele não fez barulho. Assim que ele entrou, ele foi até o lugar onde o pai costumava guardar essa arma, a pegou. E poucos minutos depois, ele começou a caminhar pela casa e ir em cada cômodo onde ele sabia que eles estavam dormindo e decidiu atirar em cada um deles. Nicholas disse: "Meu pai foi o primeiro. Após isso, eu percebi que não poderia simplesmente me afastar do que havia acontecido e então por isso eu fui até o quarto da minha mãe e em seguida dos meus irmãos." Ele disse que após tudo isso saiu da casa, foi para uma rua próxima, jogou a arma entre os arbustos, esperou amanhecer e então foi até a casa de seu amigo, onde ele passou o dia inteiro jogando videogame. Os investigadores questionaram sobre qual foi o motivo que levou Nicholas a fazer tudo aquilo, porém ele ficava desconversando e disse que esse motivo simplesmente não existia. Nicholas então foi preso, julgado. Durante seu julgamento, os promotores apresentaram relatos de pessoas que conviviam com ele, que estudavam no mesmo colégio que ele. Essas pessoas disseram que por muitas vezes Nicholas disse que tinha problemas com o pai, que estava cansado dele dizer tudo o que ele precisava fazer, como ele precisava fazer, e que tinha vontade de fazer algo a respeito disso. Apesar de Nicholas sempre falar abertamente com essas pessoas sobre o que ele queria fazer, como ele queria fazer, os amigos dele acreditavam que ele só estava brincando, que só estava com raiva e que ele jamais teria coragem de fazer qualquer coisa do tipo. Uma das amigas de Nicholas disse que ele vivia dizendo o quanto seu pai era rico, o quanto ele queria esse dinheiro. Também falava que o pai dele vivia gritando com ele, tratava ele mal, entre outras coisas que ela não deixou bem claro nessa entrevista. Ela também falou que Nicholas chegou a chamar sua mãe de loira, burra e estúpida, porém, apesar dele dizer tudo isso, ela sempre achava que, quando ele dizia essas coisas, ele só estava brincando. Outros alunos que estudavam no mesmo colégio que Nicholas estudava com seus irmãos disseram que dentro do ônibus escolar sempre viam ele implicando com eles, parece que ele também agia de uma forma agressiva e que muitas pessoas puderam testemunhar esses momentos enquanto eles estavam indo para o colégio nesse ônibus. Em uma outra reportagem que eu li, uma pessoa não identificada disse que no dia 2 de fevereiro, John estava pensando em viajar com sua família. Parece que ele foi até Nicholas, disse que queria que o filho fosse também, só que Nicholas deixou bem claro para ele que ele não estava disposto a fazer essa viagem em família e que ele queria passar o sábado curtindo com seus amigos. Ainda durante o julgamento, os promotores disseram que Nicholas supostamente inventou uma festa no sábado à noite para seus amigos. Eles disseram que Nicholas queria que essas pessoas estivessem ali, porque na cabeça dele, quanto mais pessoas estivessem no local, mais elas iam perceber o quanto ele ficou surpreso ao encontrar seus pais na casa e poderiam testemunhar a favor dele. Foi por isso que, enquanto os policiais estavam trabalhando, chegava um adolescente toda hora. E conforme eles foram juntando uma coisa a outra, eles acabaram chegando nessa conclusão. Apesar de muitas pessoas estarem contra Nicholas, seus parentes não estavam. Seus avós, tios e tias ficaram com ele a todo momento. Eles até escreveram cartas pedindo ao juiz para mostrar clemência e demonstraram apoio a ele quando Nicholas disse ao juiz que passava por situações complicadas em sua casa. O avô materno de Nicholas disse: "Não tenho dúvidas de que a vida de Nick não foi fácil. Ele passou por situações físicas e mentais durante a maior parte de sua vida por causa da forma como seus pais agiam com ele." Na declaração lida por seu advogado, Nicholas também foi ouvido e nessa declaração ele disse o seguinte: "Minha vida em casa se tornou muito mais difícil para mim do que eu jamais pensei ser possível." Tanto os policiais que interrogaram Nicholas quanto os promotores disseram que em momento algum ele sentiu remorso ou algum tipo de tristeza. No entanto, no momento que o advogado de defesa leu a declaração de Nicholas, ali ele dizia que sim, que ele sentia muito, que palavras não poderiam descrever o que ele tinha feito, só que os promotores quiseram mostrar para o juiz e para todos que estavam ali que Nicholas, na verdade, estava mentindo, que ele queria enganar todo mundo, que ele não estava com remorso, porque alguns dias antes do julgamento, eles interceptaram uma ligação que ele fez para uma amiga
Nessa ligação, ele disse que não acreditava na justiça, perguntou para a amiga dele se ela ficou sabendo de um homem que tinha conseguido fugir da prisão. Essa amiga disse que não, e ele disse que a próxima pessoa a conseguir isso seria ele. Ao falar isso, o promotor disse que ele não parecia uma pessoa que estava com remorso, que estava querendo justiça, e que as pessoas não deveriam se enganar pelo que ele estava falando ali. Com isso, ao final de tudo, em janeiro de 2009, o juiz tomou sua decisão. Nicholas foi considerado culpado e pegou 4 perpétuas com possibilidade de condicional em 2031. O juiz ainda ordenou que Nicholas passasse por terapia pelo tempo que precisasse, já que um profissional o diagnosticou com transtorno dissociativo, e durante o julgamento esse profissional até testemunhou e falou que Nicholas era um jovem com problemas em uma família cheia de problemas. Alguns familiares e amigos deram algumas declarações após saber o que tinha acontecido. Uma dessas pessoas era o pastor da igreja que eles frequentavam, que a família de Nicholas frequentava, no caso. Ele disse que John era um homem respeitado, amável, e que a família deles não era o tipo de família que acontecia esse tipo de coisa. Um vizinho também falou que eles eram pessoas amáveis, que eram dispostos a ajudar as pessoas, que se você estivesse na rua e precisasse de ajuda, eles sempre paravam para ajudar, e que ele não tinha nada de ruim para falar sobre eles. Como eu disse para vocês, muitos familiares de Nicholas ficaram ao lado dele. Essas pessoas disseram que John era um pai rígido demais, que ele queria que Nicholas tivesse uma perfeição inalcançável no colégio, nos esportes, que ele chegava até o agredir, e que Tamara sempre ficava quieta e muitas vezes também apoiava todas as decisões do marido e também era rígida com Nicholas. Esse é o motivo que os familiares disseram, e apesar de Nicholas também ficar dizendo que o que ele fez não teve nenhum motivo específico, durante o julgamento ele também alegou isso tudo e disse que tudo o que aconteceu entre ele e seu pai foi fundamental para que ele tomasse aquela decisão. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ou não. Eu te agradeço de coração se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Lembrando que temos vídeos aqui 3 vezes por semana e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.